Bom dia, amigos. Boa tarde, boa noite. Não sei em que tempo, em que hora você vai assistir a esse vídeo. Você está no canal do Instituto da Família, Construindo a Civilização do Amor. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso quadro Boa de Papo. E hoje nós vamos falar sobre autoanálise rápida e eficaz. Mas antes, como sempre, eu vou pedir que você já dê o seu like. É muito importante para nós que você dê o seu like. É importante porque daí o YouTube vai entender que esse programa é muito importante para muitas pessoas, então ajuda bastante na divulgação do trabalho do Instituto da Família. O nosso trabalho é contribuir, ajudar que as famílias sejam mais felizes, os relacionamentos humanos sejam mais saudáveis, traga mais alegria para as pessoas. Esse quadro, então, é Boa de Papo e nós vamos conversar hoje sobre algo que eu sempre tive muita vontade de falar. É um tema que eu sempre, quem convive comigo sabe que é uma tônica da minha vida e que em todas as oportunidades que eu tive, eu aproveitei para falar sobre isso, para divulgar, para ensinar, para disseminar mesmo. Então, o que eu vou trazer hoje, nesse tema autoanálise rápida e eficaz, é claro que é fruto também de leituras, mas não é algo nada acadêmico. Então eu peço licença para você que está me ouvindo, porque eu vou falar alguma coisa que é muito prática na minha vida e que eu fiz comigo e que para mim deu muito certo. Mas veja só, eu vou fazer um relato pessoal, vou tentar ser o mais breve possível, para depois dizer para vocês, falar um pouco do que eu tenho feito comigo para me compreender melhor e para me conhecer. Para que eu atinja um nível de autoconsciência muito bom. Eu acho que é assim para mim que eu penso que para mim é o grande presente, o resultado mais importante que eu obtive fazendo isso, ser parte da minha vida nesses anos todos. Quando eu era muito nova, muito jovem, eu participei de um grupo de jovens, num grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que se chamava Kairos, e nós éramos muito unidos. E o grupo foi fundado em 1989 e nós nos encontrávamos aos sábados, mas também durante a semana a gente se encontrava para rezar junto. E eu participava de um grupo que nós formamos, eu com mais 3 amigas, que nós chamávamos de grupo de partilha. Ele não era para rezar, ele era exatamente para que a gente contasse o que a gente tinha vivido naquela semana, os fatos e o que eu senti com aqueles fatos. Agora veja, nós éramos jovenzinhas, a gente não sabia de nada, nunca tinha feito psicologia, nada. O que a gente tinha e que de vez em quando a gente levava para a reunião do grupo era a leitura dos livros do padre John Paul, Porque Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou, Segredo do Amor Eterno, Arrancar Máscaras e Abandonar Papéis, Vida em Plenitude. Então, era isso que a gente sabia. Mas a gente fazia exatamente isso. A gente contava o que tinha acontecido, a gente levava o que a gente tinha vivido naquela semana. Junto a gente dizia do que a gente tinha sentido com cada acontecimento. E uma e outra ouvia e ajudava. Foi uma experiência maravilhosa onde não havia julgamento. Nós tínhamos já claro na nossa cabeça que em questão de sentimento não há moral. A moral entra um pouco depois, mas não naquele momento.
Eu lembro que em 1990, um ano e meio depois do grupo ter sido formado e a gente já viver esse grupo de partilha, eu fui convidada para participar do primeiro Congresso Nacional de Jovens da Renovação Carismática Católica, no qual o Padre Jonas falou sobre isso. O Padre Jonas falou exatamente sobre a necessidade da juventude católica trabalhar seus sentimentos, que o jovem precisava ter entre os seus amigos alguns confidentes com os quais ele falava exatamente aquilo que ele vivia de dentro, falava dos seus sentimentos, com todas as palavras, sem nenhum tipo de meia-verdade. E eu vi que a gente já vivia aquilo, então ele só veio confirmar que a gente estava no caminho certo, que a gente devia continuar nisso daí. Mas então o que aconteceu? Com isso, com essa vivência em comunidade, eu desenvolvi comigo um método para me analisar, porque eu tinha um desejo muito grande de me conhecer. Isso era muito autêntico, era muito forte em mim. Eu queria muito me conhecer. Então, e isso trouxe para mim. Por isso que eu convido você, por isso que eu escolhi falar sobre isso. Porque isso que aconteceu comigo e que me deu como resultado uma autoconsciência. Ou seja, olha, eu poderia dizer que eu não sinto que nenhuma decisão minha ou um ato mais importante meu, um comportamento, um pensamento, eu faça sem ter consciência, né? Os psicanalistas podem falar, coitada, imagina, ela está excluindo o inconsciente. Não, eu não estou excluindo que o inconsciente funciona em mim o tempo todo. Não, o que eu estou dizendo é que tem momentos da minha vida que eu digo, eu não sei por que isso acontece. Eu sinto que isso vem do meu inconsciente. Mas você entende que isso é muito bom? Você ter consciência de onde vem isso, por que eu estou agindo assim, por que eu estou sentindo assim, e em alguns momentos eu dizer, eu tenho certeza que isso é alguma coisa do meu inconsciente, é alguma coisa a qual eu não tenho acesso. Então, toda essa caminhada, essa metodologia, eu posso dizer que foi uma metodologia, mas informal. Fui eu que fiz, fui eu que fui construindo e que foi valendo a pena para mim. E eu convido a você, se você quiser, se você tem um desejo muito genuíno, como eu tinha, de ser verdadeiro consigo mesmo, de se conhecer profundamente, de não reagir aos estímulos do ambiente e dos relacionamentos, mas agir. Não só reagir o tempo todo, mas agir, ser dono da sua vida, não controlar a sua vida. Claro, eu particularmente acabei caindo nisso, até que eu tive que olhar para isso, que não tem como controlar a vida, mas que é um recurso, sim, válido. Isso que eu faço, então, não acontece no dia a dia, no meio das experiências, durante as vivências, né? Então é algo diferente do que acontece num consultório de terapia, tá? E ele passa assim por 4 etapas, tá? Vamos lá. Então a primeira etapa dessa autoanálise que eu faço comigo. A primeira etapa é a identificação do sentimento. Você precisa dar nome a isso que você está sentindo. E às vezes você precisa ficar um pouco em silêncio e falar, o que eu estou sentindo mesmo? O que é? E é assim mesmo que eu falo. Então é uma conversa, um diálogo com você mesmo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um elenco de nomes para sentimentos, porque às vezes a gente realmente não sabe dar nome àquilo que está sentindo, mas à medida que você for fazendo, que isso vai virando um hábito seu, você vai ver que você vai aprendendo
a dar nome ao que você está sentindo. Então, a primeira coisa, a primeira etapa dessa autoanálise é você dar nome ao que você está sentindo, ao seu sentimento, tá? Então, é necessário, às vezes, você parar com o que você está fazendo e falar: o que é mesmo que eu estou sentindo? É isso? Não, não é isso. E o bonito é que quando você descobre, quando você dá o nome certo para aquilo que você está sentindo, você sente que chegou a resposta que você queria, tá? A segunda etapa é uma etapa um pouco mais trabalhosa. Eu diria assim que ela é mais profunda. É a análise mais profunda, que é você se perguntar: de onde vem isso? De onde vem esse sentimento que eu tô tendo? Que aí talvez você tenha que ir lá para trás na sua vida e tentar puxar da memória de onde vem isso. Isso acontece comigo porque no começo pode ser que seja mais difícil, mas quanto mais você fizer isso, uma análise vai ajudando as outras, e aí você vai compreendendo e você vai costurando os fatos e você vai construindo a sua história afetiva, tá? Então no começo pode ser um pouco mais trabalhoso, mas se você fizer essa pergunta e você colocar sua mente, o seu coração para trabalhar, você mesmo vai vendo que a coisa vem, a resposta vem, sabe? É muito interessante. E uma coisa que pode ajudar nessa segunda etapa é você se perguntar o seguinte: se você está tendo dificuldade de encontrar os porquês desse sentimento. Por que eu sinto isso quando meu marido fala tal coisa para mim? Por que eu sinto isso quando alguém faz tal coisa comigo? Então primeiro você identifica o sentimento. Eu me sinto inferiorizada, eu me sinto com medo, eu me sinto feia, eu me sinto feliz, eu me sinto entusiasmada, eu me sinto com medo. Por quê? De onde vem isso? Aí, uma coisa que pode ajudar, se você não estiver encontrando essa resposta, é você se perguntar desde qual a primeira vez, qual o primeiro episódio que você se lembra que você se sentiu assim. Isso ajuda muito. E aí você precisa mesmo, veja que aí precisa de um pouco mais de tempo, de demora e puxar da memória. Qual que foi a primeira vez que eu me senti assim? Em que situação eu me senti assim também? E é assim mesmo, sabe? Você faz, você fica quieto, você fala: não, não foi. Essa não foi a primeira vez. Foi tal. Você vai puxando da memória, sabe? Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Agora, veja só, uma coisa importante, que é muito bonita. Nós agimos com as nossas ações têm pouco de consciência e muito de inconsciente. O inconsciente, ele funciona como, eu penso assim, como ele está aqui embaixo, no subterrâneo, no profundo, eu sinto que é como se ele estivesse cutucando o consciente. Ele cutuca, ele aparece de vez em quando pelos atos falhos, por uma atitude que você não entende, por uma reação que você tem, por um sentimento, né? E a gente está tentando entender isso, essa parte desconhecida nossa. O inconsciente é formado por lembranças que eu esqueço, porque não tem como eu lembrar de tudo, e também ele é formado por lembranças que eu reprimo, por experiências que me doem, que me fazem sofrer, então eu reprimo. Quando você começa com esse tipo de questionamento e perguntando a si mesmo, é como se o inconsciente percebesse assim: opa, a Anice está permitindo que eu saia um pouco. A Anice está permitindo que eu apareça com mais permissão, com mais liberdade. Então o inconsciente começa a aparecer. Então, se você tiver dificuldade no começo de identificar sentimento e depois, principalmente, por que eu sinto isso? E desde quando foi a primeira vez que eu me senti assim?
Claro, talvez a primeira vez que você se lembre não tenha sido a primeira. Mas é assim mesmo, você se lembrou dessa? Isso vai dando um estímulo pro inconsciente de que você está permitindo que ele apareça, sabe? Então, cada vez mais você pode ir mais para trás, tá? A terceira etapa é o que acontece? Quando a gente tem um sentimento assim, ou está passando por uma situação mais crítica, de muitas emoções, parece que a gente coloca tudo no mesmo balaio. Você já deve ter sentido isso. Você está triste por uma coisa, daí aquela tristeza é tão profunda que começa a atingir vários aspectos da sua vida. E aí você junta tudo, e daí a gente fica desesperado. E aí a gente fica, nossa, não sei o que eu faço. Então, nesse momento, é muito importante que você tente ser o mais objetivo possível, que você ilumine os seus sentimentos com a sua razão. E aí entra uma pergunta que eu faço para mim que me ajuda muito. É o seguinte, sou eu perguntar para mim, Nice, qual é o seu problema exatamente? Nisso que você está vivendo, Nice, o que é o seu problema? É como se eu pedisse para mim uma frase, preto no branco, uma frase, Nice, qual é o seu problema? Porque a gente pode ser dramático, a gente pode se colocar no lugar de vítima, a gente pode fazer 1001 coisas, sabe, gente? Que faz a gente perder tempo, que faz a gente ficar estacionado no sofrimento, e aí não adianta nada. Então, esse tipo de pergunta sempre me trouxe para a realidade e sempre fez com que aquele problemão ficasse do tamanho que eu pudesse enfrentar e administrar. Então veja, olha, que as duas primeiras etapas me levam um pouco muito para dentro de mim e até para um passado afetivo e tudo mais, psicológico. Essa já me traz para cá. Qual é o seu problema agora, Miss? Hoje, que você tem que enfrentar hoje. E a quarta e última etapa aí sim, vão entrar minha moral, minha ética, meus valores. Lembra que eu falei que na área dos sentimentos, dos afetos, não tem moral, não tem certo ou errado. Eu lembro de uma vez que eu fiz terapia, minha primeira terapia, eu tinha 21 anos. Foi lá em Belo Horizonte, foi muito boa, com a terapeuta Vânia. Eu lembro de um momento que ela estava me atendendo e dela falar assim, Nice, eu vou representar agora o seu pai e a sua mãe e eu vou sair da sala. Quando eu voltar, você vai se sentir mais livre para falar do que você quer. Então, num primeiro momento, a moral, os valores, as regras suas, da sua religião, da sua crença, das instituições nas quais você se insere e também da própria sociedade, da cultura da nossa época e tudo mais, não vão entrar. Claro que não absolutamente, né? Porque ninguém está livre disso. Mas você vai trabalhar de certa forma que isso não haja com tanta agressão e imposição com você. Agora, na quarta etapa, é a etapa que você vai falar o que eu pretendo fazer. Diante disso que eu conheci de mim, diante disso que eu compreendi do que está acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou atrás, eu vou ficar quieta, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou me afastar, eu vou isolar, eu vou tirar da minha vida, eu vou falar tudo que eu penso, eu vou me decidir por isso, eu vou me decidir ficar, eu vou me decidir ir embora. Aí vão entrar os meus valores, aí vai entrar as minhas regras e aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como moral, né, como norte da minha vida, como pilares que me guiam na minha vida. Então é isso, gente. São 4 etapas. Você pode falar, nossa, mas todas as vezes que eu sentir alguma coisa eu vou fazer isso? Olha, em primeiro lugar,
Você deve fazer isso se você quiser, se você busca se compreender, se conhecer. Você deve fazer isso quando são sentimentos que pegam que deixam você confuso, que estão te afetando muito, que estão fazendo você sofrer, tá? Agora, isso que acontece no começo é assim, mas depois você acha que eu penso nessas etapas? Não, eu tive que parar e colocar isso no papel para poder vir fazer esse programa. Por quê? Porque isso aqui virou uma coisa natural em mim. Eu sou atingida por um sentimento, eu sou atingida por uma emoção, ela me afeta, ela me traz um desconforto. Que nome que eu dou a isso? De onde está vindo isso, Alice? Olha, eu só sei dizer, gente, que o que eu estou passando para vocês é algo que eu tenho, que é um tesouro para mim. Isso me trouxe compreensão sobre mim mesma, trouxe algo que é maravilhoso, que é Freud fala isso. Você não consegue mentir para você. Eu não consigo mentir para o outro porque eu não consigo mentir para mim. E eu sou uma pessoa que não mente, eu não minto. Eu não minto. E isso é ser livre. Essa autoconsciência me traz uma responsabilidade muito grande. Porque eu não jogo para o outro a culpa das coisas que eu estou sentindo ou das minhas decisões. Mas me traz também uma liberdade. Eu sou dona de mim. Eu sou dona dos meus sentimentos. Claro que nada é em absoluto, porque eu sou limitada. Mas naquilo que é possível, eu faço isso. Então, olha, eu tô passando para você algo que é muito valoroso para mim. E eu espero que você aproveite disso e coloque isso na sua vida. Porque além de me dar isso, essa consciência, essa compreensão sobre mim, me fez compreender muito o outro. Porque quando o outro vinha com alguma coisa, com alguma ação sobre mim desagradável, ofensiva, triste, a primeira coisa que eu pensava e que eu penso, é assim que eu ajo, por que será que ele está agindo assim? Tá? Então, você compreende você compreende mais o outro. Quando você compreende os dramas humanos por meio dos seus dramas, você compreende melhor o outro também e você é sim um semeador da paz, né? E bem-aventurados os pacíficos, porque eles vão herdar a terra, né? Graças a Deus que quem vai ganhar essa terra um dia são aqueles que alimentam a paz. E eu convido você a alimentar a paz na sua casa, na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Muita coisa ali, muito conflito acontece porque você não compreende as suas ações e as ações do outro. Comece por você e depois você vai ter um olhar mais gentil, mais amoroso com os outros. Um beijo no coração e até quinta-feira que vem com um novo vídeo.